estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Para você que chegou aqui de paraquedas, eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, ama os quadrinhos, ama os mangás, Dragon Ball e tudo mais que tiver de direito. Então se você gosta desses quadrinhos, você gosta desses temas, dessas temáticas, desses conteúdos, deixa teu like neste vídeo, incréu, e chega junto. Se você ainda não é meu incréu, se não me acompanha, não me segue, nem no Instagram, nem em canto nenhum, e se você gosta dos meus conteúdos, cogite em se inscrever aqui no canal e simbora aviões. Que o tema é muito simples, eu vou indicar quadrinhos para além da Trindade, meus amigos e meus amigos. Eu acho que eu já fiz um vídeo parecido com esse. Eu acho que em relação a leituras de personagens para além das suas fases célebres, né? Fiz da Mulher Maravilha, né? Leituras da Mulher Maravilha para além do Jorge Pérez. Eu acho que Superman para além do Joe Byrne, e assim vai, eu acho que eu fiz. Ou pelo menos um desses aí eu fiz. E aí eu fiz um vídeo recente que é sobre a importância da Trindade, Batman, Mulher Maravilha e Superman para a DC Comics. E aí logicamente que eu mostrei ali os quadrinhos para ilustrar esse vídeo. E eu vou deixar esse vídeo, o link desse vídeo no comentário fixado dessa publicação aqui deste vídeo, tá certo? Então, para aviões. Eu estou fazendo algumas leituras e eu já fiz algumas dessas leituras mais de uma vez, que são as minhas indicações. Assim, eu vejo que, uma vez dito tudo que eu disse nesse meu vídeo anterior sobre a importância da Trindade, ela é a base de tudo que você possa imaginar enquanto DC Comics e para todos os outros modelos de super-heróis que foram surgindo ali depois da Trindade. Mas a DC Comics não é só a Trindade. Ler DC Comics e se dizer decenalta não é só ler a Trindade e ponto final. Porque por mais que pareça insignificante, muitos dos personagens que a gente às vezes nem se importa tanto, podem ter fases incríveis. A exemplo de coisas que você possa chover no molhado no universo dos quadrinhos, que é a fase do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, do Neil Adams, com o Dennis O'Neil. Essa fase eu já cansei de falar aqui no canal, o quão maravilhosa ela é, o quão difícil foi também conseguir ter essas 3 edições, e como hoje a gente tem outras opções, como no caso agora as edições absolutas que completam essa fase. Você vai ter também, como Chover no Molhado, como A Morte do Vigilante, que é um formatinho que mereceria ter uma história republicada. Enfim, são muitas e muitas leituras que eu poderia indicar. Então eu tive que afunilar. E é lógico que se esse vídeo bombar como bombou os outros vídeos, eu talvez faça uma parte 2, ou logicamente faça também a versão de leituras da Marvel. Porque vai ter sim, tá? Eu fiz da Trindade, vai ter também a versão da Marvel, não se preocupe. Então vamos lá. Já indico aqui de cara Superman, Supergirl, Turbilhão. Mas tu tá falando pra gente ler além da Trindade? Já tem Superman aqui. Digo, tem a Nevo. Não é como se você fosse, assim, ler alguma coisa que não tivesse um Superman de vez em quando ali, um Batman acolá, uma Mulher Maravilha acolá. Mas, assim, tem leituras que, logicamente, onde eles não são protagonistas. Então, por exemplo, você vai ter aqui nessa história da Supergirl com o Superman, ela enfrentando uma personagem chamada Turbilhão, que é uma escrava lá de Apocalipse e que deseja firmemente ser o amor da vida do Darkseid. Logicamente que não vai ser fácil para essa tal de Turbilhão, e ela derrota a Supergirl inicialmente, mas provoca na personagem uma ânsia não só de amargar essa derrota, como de refletir as próprias funções do super-heroísmo e por que um super-herói faz o que faz. E aí isso talvez seja o ponto mais alto desse quadrinho. Então se você encontrar isso aqui por acolá, pegue que vale a pena. Ler Flash é assim um barato. Temos a saga do Flash agora recentemente pela Panini, que eu aconselho tudo que você puder pegar da saga do Flash, desde a primeira edição em diante, né? Eu tenho essa edição aqui da Eagle Moss, que é Flash, o retorno de Barry Allen, que é um retorno que meio que responde uma ânsia de todo um público que ficou órfão, né, de ter visto o Flash Barry Allen morrer na Crise nas Infinitas Terras, grande primeira mega saga dos quadrinhos ali da DC Comics, e que por sua vez mata até então o seu mais popular velocista.
né? E assim, com o Wally West ocupando a vaga de Flash, você ainda tinha ali aquelas perguntas. Será que um dia vão trazer o Barry Allen de volta? Pois muito bem, essa história é em torno dessa premissa de termos o Barry Allen convivendo na atualidade, ali início dos anos 90, finalzinho dos anos 80 para início dos anos 90, e você tem esse um Barry Allen que tá estranho. E aí a grande reviravolta que acontece na história, se você nunca leu isso aqui, é muito bom, a arte é muito boa. A gente tem como, acho que, deixa eu ver se já tem aqui já a informação aqui, de mão, tá aqui. Roteiros Mark Waid, desenhos de Greg LaRocque e Sal Velluto. Sal Velluto, inclusive, tem um trabalho muito incrível no Fantasma da coleção atual da Mitos. Já fica aí a dica aí. Então, assim, querendo ou não, é também um material incrível, onde você vai ter esse retorno espetacular do Barry Allen, e eles se confrontam as diferenças, né? De um Flash mais moderno, mais atualizado, digamos, mais próximo das pessoas naquele período, né? Pois bem, agora vamos para aqui para uma leitura totalmente aquém de super-herói, que é Camelot 3000. Isso aqui também é chover no molhado, porque assim, é Brian Bolland na arte, diga-se de passagem, um dos mais belíssimos trabalhos dele, e Mike W. Barr nos roteiros. Então, querendo ou não, meus amigos, você vai ter um trabalho de primeira. Você vai ter assim um Brian Bolland botando para voar as bandas, porque é a primeira, se não me engano, acho que é uma das primeiras maxi-séries lançadas pela DC Comics, e que provocou ali então a questão da criação dos primeiros encadernados da DC Comics. Se não me engano, acho que isso aqui também é um selo Vértigo. Eu acho que já é selo Vértigo, ou de alguma forma ele traz a premissa do selo Vértigo, né? Que é uma história que foge um pouco dos padrões do super-heroísmo, né? E aí mistura aventura, histórias medievais, ficção científica e afins. E diga-se de passagem que essa edição é uma edição sem censura. Aí você tem aqui, vamos aqui para uma de super-herói, uma alternando, né? Os Novos Titãs, a origem de Lilith. Eu diria que toda a fase dos Novos Titãs nas mãos do George Pérez e do Marv Wolfman são perfeitos. Agora tá difícil de encontrar até mesmo o próprio pack dessa coleção completa. São 23 ou 24 edições de Lendas do Universo DC, Novos Titãs. Tá merecendo republicação, viu, Panini? Mas enquanto a gente não acha o pack completo ou não tem a republicação, peguem os encadernados, seja da origem dos Novos Titãs, seja de arcos fechados, como o Contrato de Judas, e como esse aqui também. Pegue e seja feliz, porque, meu amigo, é arte indo e voltando, arte de primeiro. Aqui, diga-se de passagem, o Jorge Pérez estava assim, botando para voar as bandas mesmo, estava quebrando o coco com a testa, viu? Porque, pelo amor de Deus, só página linda. Que muitas splash pages e páginas duplas do Jorge Pérez no seu ponto mais alto da sua vida, né? Então, vamos lá. Aqui ainda não tem uma publicação além dessa, mas a fase do Shazam, essa fase do Shazam publicada nos formatinhos da Abril, toda ela é muito legal, divertida, arte boa, não é aquele primor, porque ela creme de la creme, mas já é algo diferente, porque já não é assim, logicamente, o Shazam, o Capitão Marvel não é bem um Superman, ele é algo aquém, não é no sentido de que também traz coisas diferentes, propostas diferentes de conflito, de dificuldade para o super-herói, por conta de ser uma criança que, quando grita a palavra Shazam, se transforma em um super-herói. Então essa premissa é muito boa, a priori, mas as próprias histórias também são muito boas e amarram muito bem ali os elementos principais da cronologia do Shazam, criada ali ao longo da Era de Prata, Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze. Vamos lá, aqui é o seguinte, agora estamos afundilando aqui o negócio. Grandes eventos DC, os últimos dias da Sociedade da Justiça. Mas isso aqui é um negócio, claro, tem uma história, que é a história que dá o nome ao título, que você precisa ter essa bagagem de ter pelo menos lido
Crise nas Infinitas Terras? Tem. Mas tem várias origens secretas de personagens que permearam ali a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze dos quadrinhos, que é a Sociedade da Justiça, com o primeiro Lanterna Verde, o primeiro Flash, Jay Garrick, também chamado de Joel Ciclone, Doutor Destino, não, Senhor Destino, Gavião Negro, Espectro, Sandman, Doutor Meia-Noite, enfim, vários personagens desse período. Você tem as origens secretas desses personagens desse encadernado. E aí, meu amigo, é bom demais. Era de Bronze, sabe, raiz, assim, você sente aquele cheirinho de Era de Bronze, característico ali do final dos anos 70, 80, para já início dos anos 90. Aí vamos aqui agora para os três, assim, que eu digo que são os três, assim, primordiais dessas indicações. Clássicos DC, Monstro do Pântano, Raízes, volume 1, e toda essa fase ali inicial do próprio Monstro do Pântano. Mas, Igor, você quer indicar a fase do Monstro do Pântano do Alan Moore. Rapaz, eu preciso indicar? Pra quem não é de quadrinho, sabe que Alan Moore, o Monstro do Pântano do Alan Moore é muito bom. Porque conhece, obviamente, da minissérie que teve da HBO e etc e tal. Mas a galera às vezes subestima a leitura do início das histórias, das primeiras histórias do Monstro do Pântano, que trazem ali a base do fancast, vamos dizer assim, né, do elenco principal, que a gente acaba meio que conhecendo no meio do caminho, ou quase no final do caminho deles, ali na fase do Alan Moore. Aqui não, aqui você conhece, você vê como que surge o Arcane, como é que surge a Abe, a Abe, sobrinha do Arcane, o Matthew, como é que você... toda essa galera que está em torno do contexto da vida do Monstro do Pântano. Então, querendo ou não, as pessoas também subestimam a arte, acham que a arte não é boa o suficiente. E eu já discordo, assim, eu acho que em esquisito arte, o Monstro do Pântano também do início não perde tanto. Claro, você vai estar falando de uma fase que antecede a grande fase do Alan Moore. Mas querendo ou não, também tem um grande valor. E que é também tão interessante e instigante quanto a fase do Alan Moore, tá? Vamos aqui, V de Vingança. E aí, falando de Alan Moore, tinha que ter Alan Moore nessa lista, né, galera? Assim, V de Vingança é simplesmente uma das histórias mais reverenciadas dos últimos tempos, porque sempre ela volta, seja por más interpretações, seja porque, enfim, é uma obra complexa, seja porque também até o conceito de anarquia é questionado ou sujeito a reflexões quando você lê essa história, onde o V de Vingança protagoniza uma das maiores vinganças já registradas na história da humanidade. Porque pense num caba para saber se vingar, este V de Vingança, viu? E sem falar que a arte é sensacional. Criado até assim que o Alan Moore chega na DC Comics, é um quadrinho que você tem que se dar aí essa chance de dar uma boa lida. E se você leu na primeira e não pegou muito bem, lê de novo, vai na minha, pega na minha e balança, ou não. Então... E por último, não menos importante, talvez o mais importante das minhas indicações, meu favorito, Quarto Mundo de Jack Kirby. Isso aqui é a obra de arte suprema da DC Comics. Você pegar o deus dos quadrinhos indo para DC e tendo total liberdade de criação, é o Quarto Mundo. Quarto Mundo nada mais nada menos que surgiu aí Darkseid, um dos piores vilões da DC Comics, Senhor Milagre, que mais? O próprio conceito do Quarto Mundo, de dois planetas de mundos que são mundos distintos, a caixa materna, toda a tecnologia desse Quarto Mundo, é o nome que chama do portal que faz com que eles se teletransportem. Ai meu Deus, agora me deu um branco. Enfim. E o Jack Kirby, sabe, no auge da sua criatividade. Essa matéria está sendo republicada agora através de edições Absolutes. Então assim, né, se você pegar numa boa promoção, né, vale a pena, porque é um trabalho recheado de imagens impactantes, de um trabalho do Jack Kirby feito assim, num nível de excelência que faz jus você saber por que Jack Kirby é o deus dos quadrinhos, tá certo?
Então é isso. Essas foram minhas indicações de leituras para além da Trindade na DC Comics. Você quer ler DC Comics para além de Batman, Mulher Maravilha e Superman? Tá aqui uma porta de entrada para você ir cafucando a sua própria trajetória e criando a sua própria personalidade como leitor, colecionador. E se esse vídeo ficar muito bom, ficar bombado de curtidas, comentários e afins, eu faço uma parte 2. Tá aí. Muito bem. Então, muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. Fique com Deus, tenha uma ótima semana, um ótimo domingo e até a próxima!